Olá, olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Papo Clia, para a gente conversar sobre psicologia, educação, saúde. É o nosso espaço mesmo de conversa, de troca de ideias. Sejam super bem-vindos. E olha, é o seguinte, hoje o nosso assunto é terapia ocupacional. Você entende bem de TO? É mais um serviço que a Clia oferece. Fique atento, então, que em poucos minutos você vai entender certinho, viu? Eu estou aqui com a diretora-geral da CLIA, doutora em psicologia, doutora Ana Paula Magosso. Tudo bem, doutora Ana? Tudo sim, Thaís, e você? Tudo bem, tudo bem. E também com a gente a Virgínia Nozella, que é terapeuta ocupacional. Tudo certo, Virgínia? Tudo certo, Thaís? Tudo bem? Ana, tudo Tudo bem. bem? Tudo sim, Vi. Vamos lá então para o nosso papo. Virgínia, a gente quer entender tudinho de terapia ocupacional. Por onde que a gente começa? Já vou te perguntar o seguinte: terapia ocupacional é graduação, é especialização? O que que é, hein? Oi, Thaís. Vou tentar explicar um pouquinho então para vocês o que é. A terapia ocupacional é uma graduação, Thaís, de 4 anos, integral, bem demoradinha. Então leva um tempo mesmo. E qual que é a principal função da terapia ocupacional, Virgínia? Olha, Thaís, por mais incrível que pareça, é fácil de entender, porque a terapia ocupacional é a terapia que vai cuidar da ocupação humana. É aquela que vai olhar para se a pessoa está conseguindo desenvolver as suas ocupações dentro das suas necessidades, dentro da sua idade, dentro do que ela precisa, né? Então, se é uma criança, a ocupação é diferente, se é uma dona de casa, a ocupação é diferente, se é até, inclusive, a gente trabalha em locais como presídio, porque é um local onde você está restrito e com as ocupações, né, diferentes, uma questão de saúde mental. Então, dependendo da patologia, dependendo da situação que esteja influenciando na ocupação, é onde o terapeuta ocupacional vai entrar. Entendi. E daí, pelo que você está nos falando, não tem idade, né, Virgínia? Pode ser desde um trabalho com uma pessoa idosa, com uma criança, é isso mesmo? Isso mesmo, não tem idade, não tem gênero. É um cuidado, Somente pode ser um cuidado integral com a família mesmo. pode sim. Inclusive tem um trabalho de terapeuta ocupacional, por exemplo, que trabalha no pós-parto, né, no período do porpério da família. Porque na chegada de um bebê dentro de uma família é um momento que muda muito a rotina e as ocupações, né? Então, inclusive nesses momentos a gente pode estar auxiliando, tem um trabalho bem legal. Olha que interessante, né? E quantas dificuldades, vocês que nos ouvem aí, quantas dificuldades a gente tem quando chega um serzinho na nossa casa, para a nossa vida, mexe com a família inteira, não é? Doutora Ana, Exatamente. inclusive, queria saber de você, por que trazer terapia ocupacional para trabalhar com outras disciplinas aqui dentro da CLIA? Porque se a gente for pensar, Thaís, no cuidado integral com a pessoa, né, você não consegue desconsiderar o que a Virgínia falou, que é a ocupação. Né? Então, o tempo todo você está exercendo alguma ocupação, em qualquer papel que você esteja fazendo naquele momento, como profissional, como mãe, dentro de casa, escovando dente. Então, muitas vezes você tem um paciente de saúde mental, sei lá, por exemplo, está com uma depressão muito grave, e ele não consegue exercer aquilo que é do dia a dia. Então, você está apoiando a melhora emocional desse paciente, mas e o resto? Como é que ele vai se inserir de volta no dia a dia e nas atividades dele, né? Então, para cuidar na globalidade, você tem que ter a TO junto, né? É primordial ter junto, né? Interessante isso. Ô, Virginia, como é que funciona uma sessão? Vamos para uma prática, assim. Fala para a gente sobre uma prática de sessão de terapia ocupacional. Bom, existem vários formatos, inclusive pode variar inclusive o local. A gente pode ter a sessão dentro do consultório, como a gente pode ter a sessão dentro de casa, como a gente pode ter a sessão dentro do local onde essa pessoa está tendo a dificuldade, que pode ser na rua, pode ser
pegar um ônibus, pode ser no shopping, pode ser na escola, né? Então o local vai variar. Assim, o principal é que, apesar do terapeuta ele estar na sessão, ele vai estar apoiando a condução do paciente, né? Então ele vai estar ali sempre também dando muita voz ao paciente, né? E fazendo com que ele lidere a sessão principalmente. E as sessões daí também vão variar dependendo da idade, né? Tem sessões que às vezes são mais de conversa, de planejamento, tem essas sessões com as crianças, na maioria das vezes, são brincando, são lúdicas. Então, vai depender um pouco da necessidade. E geralmente esse trabalho é individual, Virgínia? Sim, ele tem o trabalho individual, mas ele pode ter o trabalho grupal também. Tem momentos que a pessoa se beneficia de estar em grupo, de estar com outras pessoas com as mesmas dificuldades e de ter esse apoio, né? Pode ser sim as sessões serem grupais. E como você observa, Virgínia, a evolução dos pacientes quando entra TO junto dentro de um tratamento? Se você puder citar algum exemplo, né, alguma pessoa que tenha conseguido realmente evoluir dentro das suas ocupações do dia a dia. A gente teve um caso aqui na clínica de um adolescente, um pré-adolescente, que, enfim, ele tinha muitas dificuldades para fazer várias atividades, né, para aprender a fazer o autocuidado, o cuidado com as coisas, ajuda em casa, as escolares. E assim, a gente percebeu que não adiantava só ensiná-lo a fazer. Ele não tinha vontade, ele não tinha propósito, ele não se reconhecia também quanto pessoa e quanto vontade daquele cotidiano, né? Todas aquelas atividades que estavam falando para ele que ele tinha que fazer, ele não tinha se apropriado, né? Nem do precisar fazer. Então, a gente eu comecei a sessão com ele, vendo o que ele gostava, e empoderando ele nessa questão do que ele gosta e do que ele gostaria de fazer, o que ele gostaria de aprender. E nada aparecia quando ele trouxe que ele se interessava pelo Leonardo da Vinci. E por uma feliz coincidência, em São Paulo estava tendo uma exposição. Então a gente organizou uma ida, né, dele com o terapeuta ocupacional, e foi mais uma terapeuta aqui da clínica, que a gente foi de ônibus, trem, metrô, né, tomando lanche, fazendo tudo para ele ir conhecer. A gente foi, viu a exposição e voltou. E a partir daí ele começou a perceber que ele era potente, que ele poderia fazer as coisas, que as questões que ele tinha interesse eram relevantes. E aí a gente começou então a trabalhar com o cotidiano, com as coisas que ele gostava. E aí sim começou a fazer sentido. Daí ele começou a querer aprender a realmente trocar de roupa sozinho, realmente tomar um banho bem tomado, né? Quais são os cuidados de um adolescente ali que começa a precisar ter com a higiene, como organizar as coisas da escola. Daí a gente foi entrando nessa organização mesmo, propriamente dita, assim, mas depois dessas intervenções de recuperar também o sentido do cotidiano dele, né? Então, eu acho que é um bom exemplo, porque pega tanto a parte prática do ensinar ali no dia a dia a fazer, né, como também que a pessoa precisa querer e se apropriar desse seu cotidiano. E vocês descobriram o que realmente interessava para ele. A partir disso foi desenvolvido todo o trabalho, né, Virgínia? E não era nem um super interesse. Era uma coisa que ele gostava, mas depois ele foi descobrindo outros interesses, né? O Leonardo da Vinci não era a questão era ver que ele podia fazer coisas, e que coisas que interessavam a ele, se ele fosse atrás, né? Se ele também movimentasse,
elas poderiam chegar para ele também, e que ele era capaz, né? Que ele era capaz de pegar um ônibus, que ele era capaz de comprar um lanche. Então, ele foi se despertando. Muito legal, muito legal. Doutora Ana, a gente sabe que a CLIA tem uma super preocupação com a questão da formação continuada dos seus profissionais. TO entra dentro disso também, desses projetos? Sim, sempre, né? Até porque a gente tem, como a Virginia falou, a atuação da TO em várias áreas, né? E nós temos também a atuação da TO dentro do núcleo comportamental com análise do comportamento aplicada. Então, tanto a gente trabalha capacitando a TO para trabalhar com análise do comportamento, como a gente também incentiva a parte de certificação e integração sensorial, né, que é importantíssimo para trabalhar nesse nicho aí, que é uma especialização da TO. Inclusive, quero passar a bola já para a Virginia sobre a integração sensorial. Virginia, explica para a gente como é que isso acontece, como que esse método é colocado dentro de um tratamento, dentro de uma sessão, por exemplo. Essa abordagem, ela é colocada de uma forma muito lúdica, né? Sempre com muita brincadeira, e sempre uma coisa que é muito importante na abordagem é que o paciente esteja gostando e esteja querendo, sendo ativo no fazer nessa brincadeira. A integração sensorial, ela vai trabalhar através da neuroplasticidade o caminho correto no cérebro para integrar essas informações, né? Então, as informações que chegam pelos nossos sentidos, que eu vou contar para vocês que são 8 sentidos, né? Não só 5. Então, a gente tem a visão, a audição, o olfato, o paladar, né? O tato, que são os já conhecidos, mas a gente tem também o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo e o sistema interoceptivo, que também dão muitas informações para a gente de como está o nosso corpo, de como estão as atividades, de como está o mundo funcionando à nossa volta, para a gente poder dar respostas adequadas, né, do nosso corpo. Então, a gente vai, através das brincadeiras, proporcionando essas sensações, essas atividades, para que a criança vá aprendendo a fazer isso de uma forma mais funcional. Peraí, repete pra gente, quais são os 7 sentidos? 7? 8. 8 sentidos. Repete pra gente quais são, Virginia. O tato, o olfato, Ixi, peraí. Volta. Tudo bem, volta. Paladar. Os 7 sentidos são o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, que são os 5 que a gente mais conhece, né? E fora eles, a gente também tem o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo e o sistema interoceptivo. Então, o sistema vestibular vai dar para a gente a noção de velocidade. Por exemplo, quem já esteve no carro dormindo e acordou porque e percebeu que o carro tinha acelerado antes de abrir o olho, né? É o nosso sistema vestibular dando informações de uma coisa que está acontecendo no ambiente. O nosso sistema proprioceptivo é aquele sistema que dá para a gente a informação dos nossos músculos, da nossa articulação, da nossa posição do corpo no espaço. E o interoceptivo é o que dá para a gente as sensações internas, de vontade de ir no banheiro, de dores, então, das coisas que estão acontecendo dentro do nosso corpo e que o nosso cérebro precisa saber para dar respostas adequadas, né? Então, se eu encostar a mão em algo quente, aí não chega nem no cérebro, né? Antes até de chegar no cérebro, o corpo já manda tirar a mão. Então, são esses os sentidos que vão dando essa noção pra gente de como é a gente e de como é o mundo à nossa volta, como ele funciona. Muito bem, por isso que eu gosto do Papo CLIA, não é, doutora Ana? Porque a gente sempre aprende algo mais, né? Vai além, viu, Virginia? Muito legal, muito bacana. Eu quero agradecer a tua participação aqui com a gente, Virginia. É sempre um prazer tê-la conosco, viu? Prazer é meu também.
Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada por hoje e logo mais a gente se encontra também. Sim, com certeza. Até mais. Até. Pessoal, e para vocês saberem mais sobre os nossos serviços, lembrando, nós temos o nosso site www.cliapsicologia.com.br. Temos sedes, se você quiser conhecer a gente, sedes em Santo André, Piracicaba e Campinas. Só entrar em contato conosco, ok? Também estamos em todas as redes sociais, como Clia Psicologia, Saúde e Educação. Acompanhe a gente por lá. Um grande beijo. Tchau, tchau.